Tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? Pastor Hermes Araújo chegando com mais um estudo e será sobre qual evangelho está sendo anunciado: da nova vida ou da mudança de vida? Acompanhe o ensino e você ficará sabendo qual é o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O estudo será postado no YouTube, Facebook, no Reels, Store. Seja um evangelizador. Compartilhe, inscreva-se no meu canal no YouTube para que mais pessoas sejam alcançadas. Dê um like ou um joinha, né? Para que a mensagem de Deus alcance os corações que precisam ouvir essa palavra poderosa. Eu vou orar para que o Senhor Deus possa abençoar a mim e a você, que estaremos em comunicação através dessa rede social. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo e te glorifico por mais este momento, agradecendo o Senhor por me dar esse estudo, para assim, Senhor, passar para os meus irmãos e amigos. Pai, peço a tua bênção e a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. Então, o tema será o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. A diferença aí, viu, meus irmãos? Quero ler aqui uma passagem lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6 até o 9, e depois o 11. Paulo dizendo assim: maravilhou-se-me que tão depressa vos passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Naquela época já Paulo falava isso, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda mesmo que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já está anunciado, seja anátema. O que é um anátema? É falsidade, é heresia. Versículo 9. E assim como já vos dissemos, Paulo vai repetir novamente, agora que de novo vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, seja falso. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Está aí, ó. Homens anunciam o evangelho, mas homens e Deus anunciam o verdadeiro evangelho. A introdução será assim, ó. Preste muita atenção, irmãos. Você sabe a diferença do verdadeiro evangelho e do falso evangelho? Olha aqui a explicação. O evangelho verdadeiro ensina as pessoas pela salvação da cruz, libertando-as do mundo, tirando-as da vida velha para a vida nova. Ora, o falso evangelho não ensina as pessoas pela cruz, mas dizem a salvação é nova vida para tirar do mundo receber bênçãos. Fazem tudo certo. Tiram do mundo, mas colocam o mundo dentro das pessoas. Deu para você entender? O verdadeiro evangelho transforma as pessoas. O falso evangelho, ele só muda o pensamento. Ó, o nome evangelho vem do grego, que significa boas notícias ou boa nova. Esse termo era usado para anunciar vitórias militares da época ou nascimentos de imperadores. Os escritores do Novo Testamento adotaram esse termo grego do Evangelho em dizer esse termo para comunicar boas novas de salvação. Ou seja, o Evangelho, dentro do nosso conhecimento espiritual, ele é um termo de comunicar as boas novas de salvação. Tá, na direção do Espírito Santo, vamos aqui ao estudo e falar primeiramente do falso evangelho. Ele é mudança de vida? Preste muita atenção, ó. Paulo ensinava nas igrejas sobre os falsos mestres. Eles estavam introduzindo nos cultos as tradições judaicas, inchados na sua carnal compreensão, não tinham compreensão. Achavam que era um novo tipo de ensinamento que viria após a lei e misturavam a lei com o evangelho.
Hoje esses falsos ensinos são adotados em vários ministérios, colocam nos altares utensílios do templo. Tocam um sofá, colocam o talit, aquele chale, né? Que os judeus usam. Vestem-se como sacerdotes e levitas. Realizam rituais dos costumes judaicos. Bom, os cristãos agora se tornam judeus? Ou Deus uniu judeus e gentios como cristãos? E Paulo ainda afirma aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 11 e 14 e 16, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Mas quando vi que não andavam bem conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei ninguém será justificado. Nenhuma carne será justificada perante Deus. Ou porque as obras da lei era na carne, né? E hoje nós estamos em vidas espirituais. Estou falando aqui do falso evangelho, hein, irmãos? Alguns ministérios ensinam doutrinas como regras para a salvação. Colocam fardos pesados, não pode vestir roupas indecentes, tem que se usar véu, cabelo comprido, isso para a mulher. Não pode usar barba, ou pode usar barba, não pode isso, não pode aquilo. Irmãos, doutrinas de uso e costumes dizem tem que obedecer, não será salvo se não obedecer os usos e costumes. Ué, a salvação é pela graça ou pelo evangelho dos usos e costumes? Muitas pessoas foram afastadas das igrejas, dos templos, porque depois eu vou dizer para você o que é igreja, dos templos, por não obedecer o sistema doutrinário de homens que não tiveram amor pelas obras, porque não foram eles que deram a vida na cruz, não é? Os interesses são outros. Por isso que Paulo fala aos Colossenses capítulo 2, versículo 20 e 23, se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não é de valor algum senão para a satisfação da carne. Demora muito para a gente aprender, né, irmão, muitas coisas na caminhada cristã, porque o ensino não é descortinado como tem que ser, mas parece que é um ensino forçado, obrigado. Ó, estamos no período da igreja de Laodiceia, nem quente, nem frio, nem morna. Estão fazendo do evangelho a indústria dos produtos e artigos gospel, abrindo franquia para comércio, com um slogan que até o Sebrae usa em outro sentido, e aqui eu transformei ele desse jeito, ó, pequenas igrejas, grandes negócios. Vocês acham que o Senhor Jesus deu a vida para esse tipo de evangelho? Sem falar dos apóstolos que foram martirizados, e o único que morreu por idade foi o apóstolo João, mais ou menos 94 anos, e outros que vieram através dos séculos, trazendo a mensagem do evangelho até nós. Missionários, evangelistas, sofreram, pastores foram perseguidos, não só aqui como na Europa, muitos martirizados.
porque não compreendiam o verdadeiro evangelho. E não lhe ensinavam também o domínio dos poderes religiosos da época e que atinge até a nossa época. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 13, e também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduziram encobertamente heresias de perdição. Muitos seguiram as suas dissoluções. O que é dissolução? Separar, dissolver. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. As palavras fingidas e negócio é uma que eu vou dizer para vocês aqui agora que vai arrepiar. Trocam a cruz por conforto, forçam os cristãos a negociar a fé com Deus. Se você trouxer dízimo ou fizer votos, prosperará e será abençoado, e receberá muito mais. Se não trouxer, o devorador tirará a sua paz. Usam o Velho Testamento, de Malaquias 3,10, sobre a ordenança do dízimo. Ordenança esta na lei. Hoje estamos na graça. Dízimo não é obrigação, e sim amor para com a obra de Deus. Né? Trazer de coração, não forçado, não colocando medo. Por isso, em Romanos capítulo 7, versículo 4, fala assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que não sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Quer dizer, não foi a lei que te salvou, foi o Senhor Jesus Cristo. Romanos 6,4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu postei um estudo anteriormente aí, que foi o penúltimo, que fala sobre o tema o Velho Testamento é sombra para o Novo Testamento. Vocês entenderam? O Novo Testamento é quem nos dá o conhecimento da salvação, que a sombra do Velho Testamento mostrou como seria. E no Novo Testamento o Senhor Jesus cumpre tudo o que a lei diz. Eu estou um pouquinho rouco. Vou parar aqui na primeira parte e iniciar a segunda parte para não ficar muito longo. A segunda parte agora é o verdadeiro evangelho e a nova vida. O evangelho é a nova vida. Apenas um conselho pastoral: se você está procurando a igreja perfeita pelo nome, não existe, porque a palavra igreja vem do grego ekklezia, que significa chamados para fora. Só para esclarecimento, a igreja não é o templo. Quando você está reunido, é para prestar culto a Deus. Quando você está na presença de Deus ali com os irmãos, você já é uma igreja, não é o templo que forma a igreja. Quando você está, para prestar culto a Deus, você foi tirado, que a palavra igreja, ekklezia, você foi tirado dentro do mundo para iniciar uma nova vida espiritual, dando o sentido chamado de dentro para fora. Você foi tirado do mundo, e dentro do mundo foi tirado para fora, formando a igreja espiritual. Outra orientação: não espiritualize ou fanatize a construção do prédio. Em qualquer lugar reservado que você estiver, pode oferecer um culto a Deus. Está entendendo? Aqui Atos 17, 24 confirma isso. O Deus que fez o mundo e tudo que há nele, que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui Lucas, que foi o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, dizendo essa frase. E ainda Paulo confirma em 1 Coríntios capítulo 6, 19, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Está aí. Se eu não for no culto, se eu não for eu não estou sendo mais crente, eu estou me afastando. Colocar isso na sua cabeça.
Fizeram medo em você nessa cabeça. Agora, tem uma passagem aqui, Mateus 18, 20, ela tem uma outra interpretação, mas muitos usam também com essa interpretação. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Tá? Ouvir o evangelho é um ato espiritual, sério e decisivo. A salvação começa no ouvido, mas atinge o coração, que nos leva a entender que a mente ela é atingida pelo sentimento do coração, mas a mente do pecador não é apenas, ou seja, o pecador não é apenas perdoado, ele é transformado por dentro, revelando por fora a sua nova vida. Ok? Muitos usam aí o coração como uma forma de sentimento, mas o coração, a função dele é bombear sangue para todo o corpo. E o cérebro? O cérebro que é que tem o sentimento da alma, sentimento da saudade, da tristeza. Dá para entender? Romanos capítulo 10, 16, 17 confirma, mas nem todos têm obedecido o evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 nos fala, visto como a sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. As pessoas não foram conhecedoras pela sua sabedoria, mas a loucura da pregação do evangelho é que salva e transforma as pessoas. Nossa, aquela pessoa era assim, como ela que ficou desse jeito? Nossa, aquela pessoa fazia isso, não faz mais. Aquela pessoa... Não, o direito do ser humano de livre-arbítrio, ele aceita a fé, a salvação do Senhor Jesus, se ele quiser. Mas quando ele aceita, ele mostra a transformação de vida. Porque o evangelho mudou ele. E por isso que em João capítulo 3, versículo 5 e 8, Nicodemos procura o Senhor Jesus, e Jesus responde assim, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, nascer da água e do Espírito não é nascer do batismo. Porque no capítulo 4, Jesus fala para a mulher samaritana, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Então a água aqui fala da palavra. Agora lá em Marcos 16, 15, que fala, indo por todo mundo pregar o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, ali já não é a condição da pessoa ser salvo pelo batismo. Ele foi salvo pela água, que é a palavra. Como eu disse que a mulher samaritana ouviu o que Jesus disse. Agora, o batismo ali é a água para sepultamento. Um símbolo de sepultamento. A pessoa desce e sobe. Não é a palavra. É a água onde a pessoa é sepultada. Ok? Então, Hebreus 4,12 nos fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela muda, ela transforma, ela entra na vida do ser humano. Ela é eficaz, ela é viva. Quem estava morto passa a ter vida, porque o evangelho entrou na vida dele. Esse é o verdadeiro evangelho. O cristão espiritual recebe a verdade do bem e do mal. O Espírito Santo lhe concede esse dom de discernir os espíritos. Aí você passa a conhecer, a ter discernimento. Paulo fala em capítulo 2, versículo 15, ou 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E ainda confirmando em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, e há outro dom de discernir o espírito. Você tem um dom de discernir. Se você não tiver o dom de discernir, você não foi ensinado no evangelho. Porque o Espírito Santo te dá um dom para, após você conhecer mais o evangelho, entender o evangelho. Tem vários dons lá no capítulo 12.
E um desses importantes é o de discernir o Espírito. O que está acontecendo naquela igreja? Quem está falando a verdade? Aquele homem está sendo usado por Deus? Eu estou fazendo a vontade de Deus dentro desse ensino que estão passando para mim? Nossa, eu não concordo com esse ensino. Concordo com esse ensino dentro de um assunto que você compreenda. Não seja combatente do ensino do ministério que você pertence. E Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 fala assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você está vendo? Até a salvação é um dom que você recebeu de Deus. O evangelho que transforma, liberta. Já estou terminando, irmãos. Vou para a conclusão aqui. O evangelho nos desliga do sistema físico do mundo e nos liga no sistema espiritual do reino de Deus. Os convertidos não devem apegar-se aos valores dos desejos humanos. Não é apenas uma mensagem a ser crida, mas uma realidade a ser vivida. Deus em Cristo, pelo evangelho, regenera, reconcilia o pecador consigo mesmo, oferecendo salvação e restauração completa. Por meio da fé, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que é o Evangelho, e vida eterna a todo aquele que crê por mérito, mas pela graça. A vida eterna a todo aquele que crê não por mérito, mas pela graça. E graça é favor não merecido. Deus está dando para você aquilo que... E para nós, vamos dizer, através do Senhor Jesus, nós não merecíamos, mas Ele ofereceu a salvação, dando o Senhor Jesus na cruz. E agora nós queremos aqui ficar abastados, prosperados. A riqueza não é derrota, riqueza não é pecado. Riqueza trabalhada, ganhada, mas não exigida através da cruz, isto não é conveniente. Agora, vou usar aqui, existe um jargão usado por uma denominação, não vou falar o nome, que diz: o Senhor Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Há uma interpretação desse termo assim, Jesus Cristo é o Salvador, oferece sua cura física, ou oferece cura física e espiritual, e batiza com o Espírito Santo. E a salvação em Cristo garante a vida eterna. Está aí, meus irmãos. Essa mensagem, vou orar, porque não quero estender mais um pouquinho, mas Deus, o Espírito Santo já deu para nós entendimento do que é o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. Ouça uma vez, duas vezes, transmita, fale, divulgue. Você estará sendo usado pelo Espírito Santo para evangelizar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo, te glorifico, Senhor, por este momento de ter levado essa mensagem poderosa, maravilhosa, Senhor, de libertação à vida dos meus irmãos e amigos que precisam compreender mais cada dia a Tua palavra. Eu rogo a Ti que o Espírito Santo, Senhor, conceda a eles o entendimento para que possam, Senhor, também levar esse conhecimento a outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, agradeço e peço a Tua bênção para a Tua glória. Meus queridos irmãos, até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.